Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos lá, nossos queridos telespectadores deste canalzinho do YouTube chamado Jucando, em que eu falo sobre o nosso mundão que está por aí. Hoje o tema, na verdade, eu dou opinião sobre algumas questões do mundo, né? Hoje o tema, na verdade, era um tema mais leve, se comparado, e até um pouco menos complexo e menos relevante para o mundo, mas que me interessa bastante, que é futebol. E a questão de esporte, enfim, gostaria de falar sobre. E, enfim, estamos gravando no dia 23 de agosto, tá bom? A gente tá gravando nesse dia, ok? Então, só pra dar contexto em relação ao que tá acontecendo no mundo. Agora, o que tem acontecido no momento foi aquela humilhada, assim, aquela, assim, a macetada, entendeu? Que o Vasco deu no Santos, né? Passou o rolo no. Assim, tá ligado? O rodo, aquele rodo de corrimão, pá, esmagou o Santos a ponto do Neymar chorar. O que é uma coisa ridícula. Eu achei aquilo ridículo pra caralho. O cara. A questão. A questão toda que a gente tá comentando aqui é a seguinte: não é necessariamente sobre a vitória do Vasco no Santos, mas é sobre a discussão. O Neymar deve ir pra seleção. O Neymar é alguém ainda relevante pro futebol da mesma maneira que antigamente? Obviamente que não. Mas aí entra várias questões por trás. Então, por exemplo, assim, ah, o Neymar tem que estar na seleção? Qual a opinião do Juca? Eu digo, hum, seria bom ele estar. É maneiro ele estar, mas não deve ser essencial, sabe? Porque inegavelmente ele é um puta de um jogador, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele não é essencial para a seleção. A seleção tem que funcionar sem o Neymar e com o Neymar. O problema é meio isso, assim, que aí, tipo, entra o Neymar. Aí tudo tem que ser do jeito do Neymar, entendeu? Então, por exemplo, a última Copa do Mundo que a gente perdeu pra Croácia, a gente basicamente perdeu porque o Neymar queria ser o. Ele tá lá. E o erro do técnico do Tite. A gente perdeu os pênaltis porque. Tudo bem que a gente ia perder pra Argentina de qualquer forma, mas ainda assim. Tipo assim, a gente tava lá, daí os jogadores foram. Aí pegou um jogador igual o Rodrigo, que não tem experiência nenhuma em fazer pênalti. Botaram o Marquinhos. E aí, depois que é um bom jogador. Rodrigo, eu não acho que é camisa 10, mas é que merece o título de camisa 10, mas é um bom jogador também. E ainda por cima, deixaram o Neymar por último porque ele queria ser o impacto. Aí ele não foi primeiro pra não garantir o gol. Tipo, não faz muito sentido, cara. É a coisa mais idiota do mundo. E eu, inclusive, na época que tiraram o Tite, eu já achei certo exagero, tá? Porque ele só tinha jogado duas Copas do Mundo. Aí depois veio lá o técnico que tá no Corinthians agora, esqueci o nome. Veio o Fernando Diniz também, que foi interessante, mas tipo assim, era óbvio que não ia dar certo, porque ele tava com dois times, com o Fluminense e a seleção. Dois times, não é? Dois times pra treinar. Não, então, entende? Então, porra, ele. Aí pensa no Fernando Diniz, pô, eu vou jogar um jogo. Eu vou deixar me dedicar mais pra um jogo que me garante uma Libertadores. Ou eu vou me dedicar mais pra um jogo amistoso entre seleção. Porra, tá ligado? É óbvio que ele vai se dedicar a Libertadores. Então, enfim, tudo isso vai se levando as questões como vai levando. Isso aqui vai ser um pouco comentário rápido e que eu tô tentando dar uma retrospectiva sobre a relação entre Neymar e seleção. E aí acaba entrando em outras questões como do técnico. Acontece, e eu acabo me desviando um pouco, mas pra focar mesmo. Eu acho bom o Neymar estar na seleção. Eu não acho ele um mau jogador. É evidente que ele não é um mau jogador. Mas não dá pra depender dele. Entende? Porque assim, cada ano se lesiona, se machuca, não joga. Aí. E tem uma geração de jogadores feitos Neymar no Brasil. Que é o jogador que vai em festa pra caralho. O Neymar é pouca coisa. Neymar jogou o talento dele fora. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo olha pra ele e diz isso. E assim, é muito triste porque, por exemplo,
A gente, no Barcelona, a gente teve Luís Soares, Messi e Neymar. O Soares tem Copa do Mundo, o Messi tem Copa do Mundo, mas o Neymar não tem Copa do Mundo pro Brasil. Então é muito triste um país assim, sabe? E eu me lembro dele em 2014, ele de vendo os jogos dele, ele é um bom jogador, não é mais o mesmo. E isso não se justifica com o fator da idade, por exemplo, porque ele claramente não se cuida, entende? Olha pro. Cara, olha o Cristiano Ronaldo, mano. O Cristiano Ronaldo, ele tem 40 anos e ele tá jogando bem pra caralho. O Messi, ele vai jogar outra Copa do Mundo e ele é mais velho que o Neymar. E o Neymar tá tipo capenga pra caralho, tá ligado? O Neymar ele tinha o potencial pra construir o legado dele, mas ele simplesmente jogou fora, entende? Porque que preferia comer umas putas, tá ligado? É triste, mas isso não quer dizer que ele ainda seja o fato dele não dele ter se tornado essa decepção e essa frustração pro brasileiro não quer dizer que ele não seja um jogador ainda relevante pra seleção. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu acho que ouvi dizer que estavam pensando em botar o tipo assim, o Vini Júnior fora da seleção, mas o Neymar tava dentro. Aí não, entende? Hoje existem jogadores muito melhores que o Neymar, obviamente. A prioridade são esses jogadores, Vini Júnior, o próprio Rodrigo, que eu citei, o próprio Marquinhos, Casimiro. São posições diferentes, obviamente, mas são jogadores melhores, com mais qualidade. O Neymar, por exemplo, ele tá no Santos e eu tava vendo a estatística, 55% dos jogos foram os jogos que ele jogou. Os outros 45% ele não tava no jogo, entende? Não tava no jogo, fez pouco gol. E talvez eu diga, mas ele é o Neymar, ele tá velho, mas não, mas pra um cara que tava jogando Champions League, sendo protagonista da Champions League, junto com o Messi, junto com o Soares, entende? Ele deveria ser foda ali. O cara foi pra Arábia Saudita, ficou lesionado no joelho, fez porra nenhuma. E o Cristiano foi pra lá e fez história naquela bosta, entende? Então, é um pouco isso. É evidente que o Neymar estraga o próprio legado. E é evidente que o Neymar, ele é um medíocre na maneira como ele lida com o próprio talento dele. Mas isso não quer dizer que ele não seja relevante ainda. Não tanto quanto essa nova geração, não. Tanto quanto o Endrick, com certeza não. Mas ainda assim é um cara relevante para se ter na seleção. Minha opinião é essa. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Obrigado. Espero que se inscreva, compartilhe, dê o like. Até mais e tchau.